Vamos falar mais de saúde? Nosso tema agora é a síndrome de burnout. Ela se manifesta como um esgotamento físico e emocional causado pela sobrecarga de trabalho, estresse constante e a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome. O Brasil é o segundo país com mais diagnósticos no mundo. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora conversando ao vivo com a psicóloga organizacional Cíndia Bressan. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Pois é, e um tema que tem se tornado cada vez mais comum, né, doutora? É importante, então, a gente reconhecer os sinais, né? Buscar ajuda profissional para lidar com essa questão também é importante. Quais são, então, os primeiros indícios de que alguém pode ter a síndrome de burnout? Os primeiros indícios é que mesmo quando a pessoa descansa, ela não se sente descansada. Ela começa a apresentar algumas questões quando vai para o trabalho, como síndromes pelo corpo. Dor de cabeça, enxaqueca, dores nas costas, ou então problemas estomacais. Então, ela já começa a manifestar que alguma coisa não está bem, e principalmente relacionada ao trabalho. Às vezes, é uma coisa sutil que se parece com tantas outras coisas, estamos aí, né, com dengues, gripes, Covid, tanta coisa, e a pessoa deixa passar. Então é importante que ela perceba, mas quando eu vou para o trabalho, isso se acentua? É diferente? Como funciona? E cada um se conhece bem para poder identificar. Opa, vamos ligar a luz amarela e vamos pensar: será que tem a ver com alguma coisa que está acontecendo na minha vida profissional, no meu trabalho? Lembrando que também pode estar relacionado a um estudo, a pessoas que têm trabalho manhã, tarde, estudo noite ou estudo final de semana, ela também pode ter essa síndrome. Perfeito. E como que a gente diferencia o cansaço, que é normal, né, comum do ser humano, de uma síndrome de burnout? Até que ponto a gente pode considerar que esse cansaço e que esse estresse é normal? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas em geral é a manutenção dos sintomas de cansaço, mesmo quando você vem a tirar férias ou descansar bem no seu final de semana, ter boas noites de sono. Então, quando você, ainda que tem uma vida rotineira, desafiadora, mas consegue ter momentos de praticar um esporte, de você não se envolver com tantas bebida, comidas gordurosas, fumo, coisas que te atrapalham de uma rotina saudável. E ainda assim você permanece cansado, irritado, com dificuldade para dormir. Isso são sinais de que você pode estar entrando numa síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ao longo do tempo, ela se manifesta também em problemas físicos graves, como enxaquecas, úlceras, problemas graves de coluna, pescoço e vários outros. A pessoa vai deixando, né? Isso extrapola a seara ali dos problemas mentais. E a gente vive, doutora, num mundo muito competitivo, né? Mercado de trabalho extremamente selvagem, e tem também a questão da romantização do excesso de trabalho, né? A gente acha bonito demais a pessoa trabalhar muito. Como que a gente faz, então, para estabelecer os nossos próprios limites? Olha, é importante identificar a cultura da empresa a qual você pertence. Ela é uma cultura que gostaria que você fosse o primeiro a chegar, o último a sair? Ou ela é uma cultura que valoriza as suas entregas, independente do tempo que você levou para cumpri-las? É uma cultura que valoriza horários bem rígidos ou mais flexíveis? E, sobretudo, eu acredito que o trabalhador tem que buscar o seu bem-estar. E ele faz isso quando ele tem os seus valores claros. E ele procura uma cultura organizacional que respeita e valoriza o que ele valoriza. E assim ele não se força a ficar numa cultura aonde o trabalho ou o super trabalho, ser workaholic, né, como falam, é muito valorizado quando ele não pensa dessa forma ou não gostaria. Porque tem as pessoas também que gostariam de trabalhar dessa forma. E está tudo bem. É preciso ter um equilíbrio entre o que a empresa pede nesse mercado tão competitivo e o que eu estou disposto a oferecer. O que eu espero para a minha vida profissional. O burnout, ele pode trazer também síndromes do pânico, toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Então ele
está relacionado a aspectos físicos e também psicológicos que precisam ser observados. Eu recomendo também aos gestores e RHs das empresas que comecem a observar mudanças drásticas de comportamento dos seus colaboradores. Uma pessoa que costumava sempre chegar cedo, sorrindo, bem-humorado, muda isso. Não um dia ou outro, porque isso é normal, mas muda isso com uma frequência. Passa, dá uma semana, 2, 3, sempre com um comportamento mais cansado, mais vitimista, mais desanimado. É um sinal grande de alerta. Uma pessoa que sempre trata todo mundo bem, começa a não tratar tão bem. Esses são sinais que a gente deve ficar de olho. Mudança de comportamento, então, anote aí, viu? Se você percebe isso em você, ou num colega, ou num funcionário seu, é importante abrir o olho. Será que a redução da jornada de trabalho, como a gente tem visto por aí, né? A semana de 4 dias, ou a Short Friday, que a gente falou aqui na sexta-feira, inclusive, que é a sexta-feira curta, né? A pessoa sai mais cedo, antecipa o início do fim de semana. Isso pode ou não reduzir a quantidade de casos de burnout? Isso pode, de alguma forma, melhorar esse problema aqui no nosso país? Ou, na sua perspectiva, isso não é suficiente? Olha, ele não é suficiente, mas ele pode melhorar sim. O que que melhora mais ainda? Como você internamente lida com o seu trabalho e com as pressões do seu trabalho. Principalmente com relacionamentos. A gente percebe que o burnout está muito relacionado a duas coisas. Primeiro, o relacionamento, seja com seu gestor ou com colegas, que tem a ver com a cultura, a aderência a essa cultura. E uma outra coisa é o estado de prontidão. Inicialmente, quando o burnout foi estudado, ele era estudado apenas na área da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalhavam em hospitais, e aqueles que estavam de prontidão, mas não necessariamente atuando, eles tendiam a ter mais burnout. E então a gente percebe que é aquele estado de agonia, aquela sensação de que, ai, não vou dar conta, ou então, ai, tem coisa demais para fazer, que você não põe a mão na massa, não pensa uma coisa de cada vez e vai fazendo, 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 causa mais estresse do que o trabalho propriamente dito quando você está com a mão na massa. Então, é muito interessante ter o Short Friday ou uma semana com menos dias para aquelas empresas que têm essa cultura e essa possibilidade. Mas o mais importante é como cada um de nós vai lidar com aquela cultura organizacional e com o aspecto do trabalho na nossa cabeça. Perfeito. A senhora mencionou aí a questão dos profissionais de saúde. Eu quero entender o seguinte: existem grupos profissionais que precisam tomar mais cuidado, que são mais propensos, por algum motivo, a desenvolver o burnout? Tem como elencar, por exemplo? Tem algumas profissões que são mais estressantes, aquelas que trabalham diretamente com a vida humana, então a saúde continua aí. Algumas profissões de risco, que colocam a pessoa, às vezes, muito em altura, ou então em outras situações que ela sente constantemente em risco, policiais, e também pessoas com alto cargo dentro das empresas. Por incrível que pareça, a gente percebe que eles se sentem mais responsáveis por resultados, mais cobrados e tendem a desenvolver mais burnout. Olha só, então isso justifica, né, muitos casos aí daquelas pessoas que não desejam mais uma promoção. Esse é inclusive um fenômeno que a gente tem acompanhado, né? Mas eu tenho visto, doutora, que as empresas têm demonstrado um pouco mais de preocupação com essa relação, né? É uma tendência do mercado? É uma ótima tendência do mercado. As empresas estão percebendo que eu preciso cuidar dos meus colaboradores para que eles entreguem os melhores resultados. E o cuidar, ele passa por toda uma questão pessoal e profissional. Então, muitas empresas, especialmente depois da pandemia, e o quanto as pessoas ficaram vulneráveis após a pandemia, já estão investindo em serviços de saúde psicológica, já estão investindo em observar mais os seus colaboradores, propor atividades como spa day ou outras coisas que possam relaxar e trazer mais tranquilidade para o dia a dia de trabalho, e assim a pessoa entrega melhor as suas competências e fica um resultado ganha-ganha. A empresa bate suas metas e alcança seus resultados, mas o trabalhador também faz isso com satisfação, com realização, com bem-estar e plenitude. É o casamento perfeito e anti-burnout.
Perfeito, doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Antes de concluir, só lembrando, reforçando aqui, eu encontrei aqui o estudo, foi feito por uma agência de recrutamento que apontou que 39% das pessoas não aceitariam uma promoção profissional hoje. Isso porque elas levam em conta a relação custo-benefício, né? Com relação ao estresse que um novo cargo, uma cadeira mais alta na empresa implicaria e a remuneração. Interessante a gente acompanhar, né, essas mudanças aí. Isso diz muito a respeito do nosso mercado de trabalho hoje em dia. Doutora, obrigado. Até a próxima.